Saudações, eu vim simplesmente esclarecer, explicar as aulas que eu partilhei no WhatsApp Google Classroom, falando de cálculo de impostos aduaneiros em Moçambique. E quando se fala de cálculo aduaneiro em Moçambique, primeiro tem essa questão de classificação tarifária que é importante sabermos. A classificação tarifária é com base no sistema harmonizado que já falamos e quero acreditar todos nós sabemos o que é isso. E também tem o valor aduaneiro, que aqui inclui a questão de FOB. E FOB, que é Free On Board ou livre bordo, é um elemento que eu mencionei quando um colega do grupo perguntou sobre castanha. A questão de FOB envolve esses aspectos, essas linhas, que é o cálculo, o custo de produção, ou podemos olhar a questão de mercadorias, o custo total que envolve embalagem, e também depois temos o custo de transporte, nesse caso até ao porto onde a mercadoria vai sair, e também a questão de manuseio de carregamento, sabemos que precisa de transporte, também do pessoal que vai carregar e os custos relacionados com o embarque. Então, todo esse processo que é feito a partir da produção e transporte até ao porto é chamado de o valor FOB. E outro ponto aqui que importa referir, não inclui o frete internacional. Frete tem a ver com transporte internacional, assim como o seguro internacional. Ok. Então, temos essa fórmula de FOB, que é o custo de produção, mas transporte ao porto, carregamento e manuseio. Com base na fórmula, nós podemos calcular o FOB. Por exemplo, se o custo de produção é de $10.000, transporte é $1.000 e carregamento e manuseio é de $500. O FOB é a soma de tudo isso aqui, como nós olhamos aqui, e vai ser 11.500. Então, o FOB, como eu disse, tem a ver com produção, tipo de toda a mercadoria, e transporte até o porto e todo o processo de carregamento e manuseio. Então, a questão de tarifas aduaneiras, nós podemos buscar este site que eu coloquei aqui, que é do governo, onde vamos saber a taxa tarifária de cada mercadoria que nós precisamos, com base no sistema harmonizado. Então, temos o IVA, que é o Imposto de Valores Acrescentados, que era 17%, agora reduziu para 16%. E temos também os outros encargos, que é muito importante de saber. Agora, indo no próprio cálculo, suponha que você tenha uma mercadoria com FOB $1.000. Acredito já sabemos como calcular FOB, conforme expliquei acima. É classificada com uma tarifa de 10%. Então, nós temos aqui o valor aduaneiro é de $1.000. No caso de FOB, o imposto é de 10%. E nós sabemos que 10% de 1.000 é 100. Se alguém tiver uma dúvida como calcular uma percentagem, pode me informar, eu vou explicar como se calcula 10%, uma percentagem de um certo valor. O cálculo de IVA não é apenas da produção. O cálculo da IVA envolve a produção e também o imposto de importação. Significa 1.100 todo o processo de produção e também imposto 1.100. IVA vai se calcular com base nisso que vai ser 1.100, né? Nesse caso, 16%, como nós sabemos, de 1.100, que vai ser $176, que é o valor. Então, a taxa de imposto aqui, de importação, nesse caso de $100, que é nesse caso de imposto de importação, mas IVA 176 vai dar este valor.
eu cometi uma falha no documento que eu enviei e por isso eu vou pedir que retifiquem, né, neste valor total a pagar. Em vez de colocar 176 aqui, coloquei um outro valor. Então, o cálculo vai ser este valor. Na aula 7, o tema é Logística Internacional, Transporte de Cargas e Tecnologia na Gestão Aduaneira. Então, a questão de logística internacional e transporte de cargas é importante para Moçambique por ser rodeado, tem uma localização geográfica estratégica. E aqui nós temos o oceano, os portos, nesse caso, como Maputo, Pemba, entre outros, onde facilita esse comércio internacional através de navios, de barcos que saem do exterior, que saem ou vão para o exterior. Temos também a questão de rodovias, como as estradas, temos ferrovias, como linhas férreas, aeroportos, que permitem o comércio internacional. Temos desafios, como todos nós sabemos, e um desses desafios é a questão de infraestrutura limitadas, as estradas, por exemplo. Acho que não é necessário falar muito sobre este ponto, todos nós sabemos. Temos a questão de burocracia, procedimentos aduaneiros, que é, na verdade, um caso complicado. Às vezes a pessoa trata um processo internamente e leva muito tempo. Temos a questão de segurança, a questão de criminalidade, que é um fato nessa área de logística, né, e transporte em Moçambique, e também capacidade de armazenamento, que é um desafio. E sobre comércio internacional e logística, Moçambique tem muitos parceiros, como, por exemplo, África do Sul, China, Índia, países europeus. Como todos nós sabemos, Moçambique é rico em carvão, gás natural, algodão, entre outros, né, recursos minerais naturais. Temos também a questão de importações que são feitas, quase tudo nós importamos também, acho que não é um ponto muito a desenvolver, quase todos os bens de consumo, maquinarias, combustível, entre outros, nós importamos. Temos também os acordos, né, que são feitos, como SADC e também alguns acordos ligados com a União Europeia, embora que não vem, mas tem SADC, tem outros países também, como a Argélia. Eu enviei uma aula que mostra esses acordos internacionais onde Moçambique faz parte. Depois temos algumas iniciativas, melhorias na logística, perspectivas futuras, tecnologia na gestão aduaneira, que eu vou resumir. Há projetos, segundo o governo, de melhorias de questão de infraestruturas e também a questão de tecnologias e essa área de sistemas, né, de gestão, automação e digitalização, uso de tecnologias de informação e comunicação, nesse caso TICs, e também rastreamento e monitoramento. Temos também a questão de cooperação internacional para facilitar, e também treinamento, que é muito importante, que consiste em formar pessoas sobre esse processo aduaneiro. São esses desafios. Então, o que eu tenho a dizer, pelo menos no ponto anterior a parte eletrônica, vejo algum progresso, por exemplo, qualquer informação que precisarem, pelo menos o essencial sobre questão aduaneira, podem ir no portal de autoridade tributária, e lá tem muita informação. Além dos endereços que eu apresentei, da janela única que mostra as taxas aduaneiras. Então, é basicamente isso que eu tinha como resumo da aula que eu partilhei, tanto no WhatsApp assim como no Meeting. Obrigado.